Olá, amigos. Estamos apresentando um novo vídeo relativo à tabela periódica. A tabela periódica é um dispositivo que coloca os elementos químicos numa ordem de número atômico, ordem crescente de número atômico. Os elementos são dispostos em grupos ou famílias e em períodos, 18 períodos, 7 períodos e 18 famílias, segundo suas propriedades. A disposição atual da tabela periódica foi conseguida por Moseley, um cientista que observou que, colocando em ordem crescente de número atômico os elementos, esses seriam mais bem dispostos na tabela periódica. Claro que ainda tinha, apesar disso, lacunas que seriam preenchidas com novos elementos descobertos, que efetivamente aconteceu. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Como falei, estão organizados em ordem crescente de número atômico, que significa número de prótons. No total, a tabela possui 118 elementos químicos, 92 naturais e 26 artificiais, obtidos em laboratório. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Vejamos então, no caso dessa tabela periódica aqui. Os chamados períodos são as linhas horizontais numeradas, que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. O primeiro período são 2 elementos, o hidrogênio e o hélio. O segundo período tem 8 elementos, 1, 2, vai até aqui. Terceiro período também 8 elementos, começando do sódio aqui, vai até o argônio. O quarto período 18 elementos, começando do potássio até o criptônio, do gás nobre. O quinto período também 18 elementos, começando do rubídio até o xenônio. O sexto período já tem 18 elementos, que conta com os elementos de transição interna. O sétimo período também 32 elementos, Conta com 15 daqui, com mais os outros daqui, 17. Por determinação da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, os grupos passaram a ser organizados por números, de 1 a 18, embora ainda seja comum encontrar mais famílias sendo descritas por letras e números. Uma importante diferença que o novo sistema apresentado pelo IUPAC gerou é que a família 8B corresponde ao grupo 8, 9 e 10 na tabela periódica. Então aqui seria o grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5 até 18. Os chamados períodos são as linhas horizontais numeradas, que possuem elementos que representam os mesmos números de camada eletrônica, totalizando 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os períodos. Com a organização dos períodos da tabela, algumas linhas horizontais se tornariam muito extensas. Por isso é comum representar a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos à parte dos demais, porque eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tem 15 elementos, cada um deles. A gente vê a representação do elemento químico, número atômico à esquerda, símbolo químico, o nome do elemento e o peso atômico. Por exemplo,
hidrogênio, né? Massa atômica 1, qualquer coisa aqui. Vamos observar um vídeo sobre a tabela periódica, que é bem ilustrativo. Nexo. O que faz da tabela periódica algo tão valioso é que ela pode ser usada como ferramenta de previsão. Se pode prever muita coisa sobre o comportamento químico de um elemento se sabemos onde ele está localizado na tabela periódica. Cada elemento é representado por um quadrado, com um símbolo químico de uma ou duas letras na tabela periódica. A maioria dos símbolos para os elementos vem dos seus nomes em inglês, mas alguns vêm de outras línguas. Por exemplo, prata é Ag, da palavra argentum, em latim. O símbolo para chumbo é Pb, do latim plumbum. Acima do símbolo químico está o número atômico do elemento, e abaixo do símbolo se encontra o nome completo do elemento e sua massa atômica. A maioria dos elementos são metais, e eles podem ser encontrados no meio e à esquerda na tabela periódica. Elementos metálicos são tipicamente brilhosos e bons condutores de calor e eletricidade. Ametais são encontrados na parte superior à direita da tabela, exceto o hidrogênio, que fica do lado esquerdo e é ametal. Os ametais são geralmente opacos e não são bons condutores de calor ou eletricidade. A linha divisória entre metais e ametais é mostrada na forma de grossos degraus na tabela periódica. Os elementos encontrados de ambos lados destes degraus são chamados de metalloides e têm propriedades que se encaixam entre metais e ametais. Percebam que os átomos são mostrados em ordem crescente de números atômicos, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Cada elemento tem o seu número atômico único, isso é, o número de prótons no núcleo do átomo. Por que os elementos estão organizados em linhas e colunas? Por que não colocamos os elementos em uma longa lista? Quando organizamos os elementos por número atômico, surge um padrão. Há uma periodicidade ou uma repetição de certas características. Por exemplo, de vez em quando um gás inerte aparece. Ao seu lado estará um elemento que reage violentamente à água. Essa repetição periódica é conhecida como lei periódica. Esta é a base para a organização dos elementos da tabela periódica em colunas. Uma coluna vertical de elementos é chamada de grupo ou família. Os elementos de um mesmo grupo têm propriedades semelhantes. Sabemos que é assim, pois eles têm semelhantes números de elétrons na camada de valência. Há 7 linhas horizontais na tabela periódica. Estas linhas são chamadas de períodos. Cada linha corresponde a diferentes níveis de camadas eletrônicas. Os 2 grupos à direita são os metais alcalinos e os metais alcalino-terrosos. Os orbitais S na camada externa do átomo estão sendo preenchidos neste grupo. Do lado direito existe um bloco de 6 colunas. Estes elementos têm suas camadas orbitais P sendo preenchidas. Notem que à extrema direita estão os gases nobres, que têm as camadas de valência cheias. No meio há um bloco de 10 colunas, os metais de transição. Nestes elementos, as camadas orbitais D estão sendo preenchidas. Os asteriscos nos levam à parte de baixo da tabela periódica, onde se encontram 2 linhas de 14 colunas, os metais de transição interna, também conhecidos como lantanoides e actinoides. Estes elementos têm as camadas orbitais F sendo preenchidas. Os grupos da tabela periódica foram numerados de várias maneiras através dos anos. Dependendo da tabela periódica que usarmos, é possível ter 1, 2 ou até 3 sistemas diferentes de numeração de grupos. Podemos encontrar grupos marcados por algarismos romanos e As e Bs. Esse sistema foi popular na América do Norte e na Europa. Infelizmente, as designações eram um tanto arbitrárias. Na América do Norte, o grupo A era composto dos blocos de S e T, conhecidos como elementos representativos, e os grupos B eram o bloco de D, os metais de transição. Enquanto na Europa, os grupos A ficavam à esquerda e os grupos B à direita. Em ambos sistemas havia um grupo tríplice chamado de algarismo romano 8. Para acabar com toda essa confusão, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, propôs um sistema que numera os grupos de 1 a 18, sem As ou Bs. Este é um dos exemplos dos refinamentos que mudaram a tabela periódica gradativamente através dos anos.
quando aconteceram novas descobertas e os químicos chegaram a um consenso de como apresentar essas novas informações. É possível nem reconhecer a primeira tabela periódica. Menos de 70 elementos haviam sido descobertos na metade de 1800. Até então, ainda nem sabiam sobre os gases nobres. Neste ponto, ainda não havia uma forma única de listagem dos elementos que pudesse ajudar os químicos de alguma maneira. Por exemplo, listar os elementos por ordem de descobrimento não dizia nada sobre seu comportamento químico. Portanto, esse tipo de listagem seria inútil como ferramenta de previsão. Essa era a situação atual quando o químico russo Dmitri Mendeleev criou a tabela periódica. Em 1869, Mendeleev teve a ideia de listar os elementos por ordem crescente de massa atômica. E de forma quase simultânea, Lothar Meyer publicou um sistema quase idêntico de classificação de elementos na Alemanha. Geralmente, o crédito é dado a Mendeleev, pois ele devotou imenso tempo e esforço implementando esse sistema e fazendo com que fosse aceito. Mendeleev insistiu que elementos de propriedades similares fossem listados juntos, e por conta disso, há alguns buracos em sua tabela. Mendeleev propôs de forma muito corajosa a existência de números de elementos que ainda não haviam sido encontrados e que um dia preencheriam estes buracos. Ele os nomeou pelas suas posições na tabela. Por exemplo, o elemento proposto Eka-aluminum existiria abaixo do alumínio e Eka-silicon abaixo do silício. Alguns anos depois, esses elementos foram encontrados e suas características se assemelhavam muito às características previstas por Mendeleev. Essa foi uma prova cabal da utilidade da tabela periódica de Mendeleev como instrumento de previsão, algo que os químicos até então não tinham. Em 1913, o físico inglês Henry Moseley fez uma modificação importante à tabela periódica. Moseley, que foi membro do grupo de pesquisas de Ernest Rutherford, estava investigando elementos metálicos com raios-x e medindo o comprimento das ondas das emissões de raios-x. Cada elemento dava resultados diferentes. Moseley criou uma relação matemática entre o comprimento das ondas de raios-x produzidas pelos diferentes elementos e os seus números atômicos, que aumentavam por 1 para cada elemento. Moseley sugeriu que o número atômico era mais importante para determinar o comportamento químico do elemento do que a massa atômica, como se acreditava antes. Moseley reorganizou os elementos da tabela periódica por ordem crescente de números atômicos em vez de massas atômicas. Isso acabou resolvendo algumas inconsistências da tabela de Mendeleev. Por exemplo, o argônio tem uma massa atômica maior que a do potássio, mas um número atômico menor. Assim como Mendeleev, Moseley deixou buracos na tabela periódica, onde ele propôs que outros elementos, ainda não descobertos, se encaixariam. Esses buracos incluíam os números atômicos 43, 61, 72 e 75. Os elementos ainda não existentes propostos por Moseley e muitos outros foram descobertos. Há 92 elementos que ocorrem naturalmente e vários elementos não encontrados na natureza que foram sintetizados. Estamos ficando sem espaços para colocar novos elementos. Talvez tenhamos que expandir a tabela periódica daqui a algum tempo. Então, resumidamente, teremos tabela periódica organizada de acordo com o número atômico e propriedades periódicas. O número atômico descoberto por Henry Moseley em 1913. Tabela periódica criada por Dmitri Mendeleev em 1869. É formada por períodos e grupos. Períodos definidos pelo número de níveis de energia preenchido ou em preenchimento. E grupos, cada um contém elementos químicos com igual número de elétrons de valência e com propriedades semelhantes. Então, amigos, era o que eu tinha que apresentar. Avalie a sua audiência, dê o seu like, compartilhe. E obrigado pela assistência.